Hoje amanhecemos com a notícia muito triste vindo diretamente da Europa, exatamente do Vaticano, onde vocês sabem que já vinha passando por muitos problemas de saúde. O Papa Francisco, gente, foi confirmado a morte dele, tá? Nas últimas horas eu vou trazer para vocês os detalhes dessa notícia, o que aconteceu, o que levou o Papa Francisco à morte, enfim, todos os detalhes eu vou trazer a partir de agora. É um momento muito difícil para toda a comunidade católica do mundo e principalmente do Brasil, que nós sabemos que é um dos países onde a comunidade católica é gigantesca, e eu acredito que o amor pelo Papa Francisco sempre será guardado no coração de todos, porque Papa Francisco foi um homem diferenciado, um homem humilde, um homem de valores, um homem que fez a diferença dentro da Igreja Católica, e com certeza nós vamos lembrar desse grande homem com muito carinho sempre. Bem, eu vou trazer para vocês então a partir de agora os detalhes sobre essa situação, o que levou à morte o Papa Francisco, os detalhes, porque foi algo essa madrugada, gente, que aconteceu na Europa, tá? Só que no horário brasileiro, a morte dele aconteceu às 7h35 da manhã, o horário de Brasília. Bem, vamos então aos detalhes, mas antes eu queria pedir para você se inscrever no canal, se você ainda não é inscrito, aperte o sininho para as notificações e, claro, não esqueça de deixar o seu comentário, que é muito importante. O Ronaldo sempre responde e dá coração para todos. Aí de baixo também eu vou deixar para vocês o link dos meus outros canais e, mais uma vez, gratidão, a família segue crescendo, já somos quase 566 mil inscritos, 165 milhões de visualizações. Morre Francisco, o Papa de hábito simples que lutou para mudar a Igreja. Primeiro pontífice latino-americano deixa legado de tolerância e diálogo. Promoveu reformas importantes, acolheu minorias e priorizou os pobres. Jorge Mário Bergoglio, o Papa Francisco, morreu aos 88 anos. As informações foram confirmadas pelo Vaticano. O pontífice ocupou o cargo máximo da Igreja Católica por 12 anos. O bispo de Roma, Francisco, retornou à casa do Pai. Toda a sua vida foi dedicada ao serviço do Senhor e da Igreja. Ele nos ensinou a viver os valores do Evangelho com fidelidade, coragem e amor universal, especialmente em favor dos mais pobres e marginalizados, com imensa gratidão pelo seu exemplo como verdadeiro discípulo do nosso Senhor. Recomendamos a alma do Papa Francisco ao infinito amor misericordioso do Deus Trino, diz o comunicado oficial. Nascido em 17 de dezembro de 1936 em Buenos Aires, na Argentina, Francisco foi o primeiro Papa latino-americano da história. Ele também foi o primeiro pontífice da Era Moderna a assumir o papado após a renúncia do seu antecessor e ainda o primeiro jesuíta no posto. À frente da Igreja Católica por quase 12 anos, Francisco foi o Papa número 266. Em 13 de março de 2013, durante o segundo dia do conclave para eleger o substituto de Bento, Bergoglio foi escolhido como novo líder, inclusive contra a sua própria vontade, segundo ele mesmo admitiu. Bem, vamos relembrar um pouquinho a história do Papa Francisco. Francisco se recuperava de uma pneumonia nos 2 pulmões, quadro que o manteve internado por cerca de 40 dias. Há um mês ele teve alta e estava sob cuidados médicos. A primeira hospitalização foi no início de fevereiro. Nos dias seguintes, o Papa começou a ter dificuldades para discursar durante audiências religiosas. Ele admitiu publicamente que estava com dificuldades respiratórias e chegou a pedir para um auxiliar fazer a leitura do sermão. No dia 14 de fevereiro, o Papa foi internado no Hospital Agostinho Gemelli para fazer exames e tratar a bronquite. Mesmo hospitalizado, ele continuou participando de algumas atividades religiosas. No domingo 16, ele pediu desculpas por faltar à oração semanal com fiéis na Praça de São Pedro. Já na segunda-feira, dia 17, o Vaticano informou que Francisco estava com uma infecção polimicrobiana causada por um ou mais micro-organismos, como bactérias, vírus ou fungos. O quadro de saúde do Papa foi descrito como complexo. No dia seguinte, em um novo boletim, o Vaticano anunciou que o pontífice estava com uma pneumonia bilateral. A infecção é mais grave do que uma pneumonia comum
já que pode prejudicar a respiração e a circulação de oxigênio pelo organismo de uma forma geral. Bem, gente, o Vaticano não havia dado detalhes sobre o funeral do Papa Francisco. A Igreja Católica deve se reunir nas próximas semanas para decidir quem será o novo Papa. Apesar de ter sido eleito Papa contra a sua própria vontade, a carreira de Francisco no catolicismo foi uma escolha própria do argentino. Formado em ciências químicas e professor de literatura, o religioso filho de imigrantes italianos optou por se dedicar aos estudos eclesiásticos. Seu perfil jovial e descontraído, ele gostava de fazer piadas e brincadeiras, o tornou uma opção popular entre os colegas cardeais e uma escolha, antes de mais nada, conjuntural. A Igreja Católica vivia então um de seus momentos mais delicados. A popularidade em baixa e os escândalos de pedofilia envolvendo padres em todo o mundo são apenas alguns dos desafios que o pontífice enfrentaria durante o seu papado. A modernidade também levou Francisco a lidar com outros assuntos delicados para a Igreja, como os direitos LGBT e o sexismo. Ele foi elogiado por avanços como o de permitir bênçãos de padres a casais do mesmo sexo, colocar mulheres em cargos mais altos no Vaticano e permitir que elas votassem no Sínodo dos Bispos, a reunião em que os bispos debatem e decidem questões ideológicas e regimes internos. Mas também foi criticado por avançar menos do que o esperado na questão feminina. Francisco terminou seu papado sem permitir sacerdotes do sexo feminino, reivindicação histórica de parte dos católicos. O Papa defendia que apenas cristãos do sexo masculino poderiam ser ordenados para o sacerdócio, usando como base a premissa da Igreja Católica de que Deus escolheu homens como apóstolos. O pontífice também ficou marcado por discursos políticos durante sermões. Não poupou críticas a líderes de países em guerra, como o russo Vladimir Putin e o israelense Benjamin Netanyahu. Ele também apontou o dedo para a União Europeia ao citar a crise dos refugiados, que começou durante o seu papado em 2015. Em uma das imagens mais impressionantes e sem procedentes na Igreja Católica, rezou sozinho na sempre lotada Praça São Pedro, no Vaticano, quando o Covid-19 se espalhou pelo mundo e fez vários países decretarem quarentena. Mas o combate à pobreza sempre foi a sua prioridade. Ao ser apontado como novo Papa, ele escolheu o nome do seu novo título em homenagem a São Francisco de Assis, protetor dos pobres. O lema de seu papado foi Miserando Ataque Legenda, olhando com misericórdia, e o escolheu em português. As reformas da Igreja Católica também foram outra marca do papado de Francisco. Ele iniciou um processo de reforma das estruturas da Cúria, que é o governo do Vaticano, com atenção especial para a parte econômica e financeira. Gente, Francisco foi um grande reformador, um grande homem de Deus, 88 anos aí dedicados às coisas de Deus, a falar do amor de Deus para o povo católico espalhado por todo o mundo. Que Deus conforte aí o coração dos milhões de católicos espalhados pelo mundo, a família também, enfim, todos nós vamos sentir muita falta desse grande homem que revolucionou a Igreja Católica. Bem, essas são as informações pelo momento. Um grande abraço e mais tarde eu trago para vocês mais detalhes, informações. Vamos estar falando mais sobre o Papa Francisco, que com certeza vai ficar na história e no coração do povo brasileiro. Um grande abraço, fiquem com Deus e eu volto daqui a pouquinho no próximo vídeo. Até já!